Eu vou fazer então já a oração inicial e já vamos partir para a reflexão, para o estudo dessa noite, né? O nosso estudo sobre oração eficaz. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer primeiramente por estarmos vivos, pelo dia de hoje, que já está terminando e é mais um dia que nós vencemos. Agradecemos por isso, pela Tua misericórdia que se renovou durante todo esse dia. E agora também oro para que esta live possa falar ao coração de cada um. O meu coração, o coração do Teu servo, o coração da Tua serva. Trazendo, Senhor, esperança, trazendo para nós forças, trazendo, Senhor, uma perspectiva para o nosso coração, para a nossa vida e para a nossa caminhada. Ó Deus, usa a Tua palavra, usa o Teu servo para falar à comunidade que se encontra nesse momento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E amém. Muito bem, queridos. Eu quero compartilhar um texto que está em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Inicialmente, eu vou ler apenas o versículo 16, depois a gente vai lendo os versículos que estão no contexto. Mas Tiago, capítulo 5, versículo 16, se você tem a sua Bíblia aberta, você pode abri-la. Eu vou ler nas duas versões, na versão que nós normalmente usamos, né, no templo, e a versão viva que está aqui comigo. Então eu vou ler primeiro nessa versão e depois eu vou ler na versão atualizada, corrigida e atualizada que nós usamos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Amém? Na versão mais comum que usamos na igreja, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Glória a Deus. Queridos, o que mais a gente pode fazer nesses dias é seguir, né, esta recomendação da palavra de Deus aqui. Quando diz aqui, orai uns pelos outros. Porque a oração é um chamado para todos nós. É um chamado para todos nós. Dias difíceis que a gente está vivendo. Agora há pouco estava conversando com um amigo de trabalho, lá de Hortolândia, e ele me contando que um primo dele foi internado no sábado e no domingo veio a falecer. 35 anos. E o outro irmão agora está na UTI entubado, em batalha, em luta, com relação a essa doença, a Covid. Né? Então, a gente muitas vezes está vivenciando isso, conversando com alguém de perto, um amigo, um colega de trabalho, um familiar, um irmão, e a gente está tendo esses tipos de notícias. Notícias de que alguém partiu, ou alguém está muito ruim, e qualquer palavra de consolo que a gente dá ajuda. No entanto, a melhor coisa que nós podemos fazer
é orar. Orar. E o texto diz aqui: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A fim de que vocês possam ser curados. Orar um pelo outro. E a oração do justo, como é mencionado aqui, é uma oração eficaz, é uma oração que funciona. Muito pode por sua eficácia, como diz aqui a nossa versão, e essa versão viva diz aqui, que a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Observem, queridos, a oração fervorosa de uma pessoa justa tem grande poder e resultados maravilhosos. Por isso eu quero perguntar para você: você já orou por alguém hoje? Você já lembrou de orar por alguém hoje? Alguém que compartilhou com você uma dificuldade? Alguém que contou para você uma batalha, uma luta que está enfrentando nesse momento? E você disse: eu vou orar por você. E a pergunta que eu faço: você orou por alguém hoje? Por que eu faço essa pergunta? Porque a palavra de Deus nos mostra que a oração é um chamado para todos nós. Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros para seres curados. E não só isso. Não está dizendo apenas para a gente orar, mas ele está dizendo que a nossa oração, ou a oração de um homem justo, é eficaz. Ela funciona. E ela produz resultados maravilhosos. A oração do justo produz resultados maravilhosos. Ela é eficaz. Então, quando oramos, há eficácia em nossas orações. Quando oramos, as nossas orações têm resultado. Vamos orar uns pelos outros. Queridos, a oração eficaz, ela tem algumas características. Eu quero tratar rapidamente dessas características, dentro do contexto desse versículo. A primeira característica da oração eficaz é que ela é uma oração de fé, ou uma oração da fé. No versículo 15 diz: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E a oração da fé levantará o enfermo e o Senhor o levantará. A oração eficaz tem como característica primeira que ela é uma oração de fé, irmãos. O que significa uma oração de fé? Significa que quem ora a oração da fé tem tripla confiança em Deus. Tripla confiança em Deus. Primeiro, confiança que Jesus tem autoridade sobre as obras das trevas. A oração da fé é confiar que Jesus tem autoridade sobre as obras das trevas. Segunda base da oração da fé, segunda confiança da oração da fé, é que o sangue de Jesus nos qualifica a sermos usados como vasos de liberação do seu poder. Olha só, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Ou seja, primeiro, a oração da fé é aquela que acredita que Jesus tem poder sobre o império das trevas. Ou seja, tudo que vem das trevas, tudo que vem do mal,
para destruir a vida de alguém, Jesus tem poder para quebrar as obras das trevas. Segunda característica da oração da fé, ou segunda base da oração da fé, é a confiança no sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus nos qualifica para sermos usados como vasos para a liberação do seu poder na vida das pessoas. E a terceira característica, que o Pai deseja curar, abençoar, libertar. Oramos em fé, sabendo que Deus, cujo coração arde por paixão por nós, realmente deseja abençoar-nos. Então, a oração eficaz, ela tem como característica a oração da fé. A oração da fé tem tripla confiança. Primeiro, a confiança de que Jesus tem poder para desfazer as obras das trevas. A segunda confiança é que o sangue de Jesus nos capacita a sermos vasos usados por Deus para liberar o seu poder sobre a vida das pessoas. E a terceira confiança é que Deus quer nos abençoar. Deus nos ama e quer nos abençoar. Então, quando alguém nos pede oração, vamos orar com fé, sabendo que não estamos apenas cumprindo um ritualismo. Não estamos apenas cumprindo com uma obrigação. Eu vou orar porque ele pediu oração. Não, mas vamos fazer a oração da fé. Porque a oração da fé faz parte das características da oração que funciona, da oração que é eficaz. Segunda característica da oração que funciona, ou da oração eficaz, é os nossos bons relacionamentos com a comunidade, com a comunidade da fé e com as pessoas ao nosso redor. O texto está falando aqui sobre confessar os pecados uns aos outros, orarem pelos outros. Somente quando a gente tem empatia pelas pessoas, somente quando a gente realmente se preocupa com as pessoas, quando a gente se relaciona, né? Quando a gente pergunta para as pessoas qual o seu problema, qual a sua dificuldade. Eu vou orar por você, eu vou interceder por você. Mas uma pergunta que tem por trás um verdadeiro relacionamento. Sabe, irmãos e irmãs, relacionamento hoje está muito raro. As pessoas querem se relacionar muito pouco. As pessoas querem saber dos problemas das pessoas, envolver com os problemas das pessoas cada vez menos. Porque cada um quer viver a sua própria realidade, os seus próprios maus, as suas próprias dificuldades. Mas quando precisa, pede oração pelo outro. Mas a oração ela precisa ser uma troca, irmãos. Eu preciso da oração dos irmãos. Eu sou pastor da igreja e oro. Hoje à tarde passei a tarde no gabinete da igreja orando, oro pelos irmãos, pelas famílias, pelas pessoas. Mas eu preciso muito da oração dos irmãos também. As orações dos irmãos, de fato, sobre a minha vida, fortalece a minha família, o meu lar e o meu ministério. Então, a oração que funciona é aquela oração onde nós temos empatia, onde a gente tem sentimentos, onde a gente tem compaixão com as pessoas que convivem conosco. Assim podemos ser aquele canal de bênção na vida das pessoas. Assim a gente pode, de fato, ser usado como vasos por Deus e abençoarmos uns aos outros. Aleluia! Glória a Deus por isso. A terceira característica da oração eficaz, meus queridos, é que a oração que funciona, ela é feita por uma pessoa que tem uma vida íntegra. Veja o que o texto diz aqui, principalmente nessa versão. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder
e resultados maravilhosos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que significa isso? Então somente uma pessoa íntegra, uma pessoa que não tem pecado, que não falha, é que tem oração eficaz? Não, não é isso. A pessoa que peca, a pessoa que falha, também pode ter oração que funciona, oração eficaz. Quando a gente fala de justo aqui, é aquela pessoa que tem um compromisso, é aquela pessoa que tem um compromisso com Deus de andar segundo a sua palavra, andar nos seus caminhos. Essa é a pessoa justa. Tem o lado da justificação, que a pessoa justa é aquela pessoa que está justificada em Cristo Jesus, amém? Mas o justo aqui nesse contexto é aquela pessoa que tem um compromisso com Deus. Um compromisso de viver a santidade, de viver a vontade de Deus, ainda que ele não consiga. Ainda que ele falhe, ainda que ele tenha muitos pecados. Mas ele tem um compromisso pessoal de obedecer e aceitar a palavra de Deus. Ou seja, aquela pessoa que tem um compromisso com Deus, de viver a vida certa com Deus, ainda que ela tenha várias falhas na sua caminhada, ela é aquela pessoa que é justa o suficiente para orar e alcançar resultados maravilhosos com a sua oração. A quarta característica da oração que funciona é que elas são orações fervorosas. Né? Eu gosto dessa versão que ela diz aqui, a oração fervorosa de um homem justo. Orações fervorosas. E quando a gente fala de orações fervorosas, muitas vezes a gente pensa que oração fervorosa são aquelas orações que a pessoa grita, que ela tem ali uma expressão de quem está realmente clamando. Pode ser a oração fervorosa assim, mas a gente tem um exemplo na Bíblia de Ana, né, que orou uma oração fervorosa e teve sua oração respondida. Só que a oração dela ela era tão fervorosa que a voz dela nem saía mais. Oração fervorosa é aquela oração que está acompanhada de sentimentos verdadeiros, de confiança plena, de estar vivendo aquilo. Tipo, não, eu vou orar por você, mas realmente eu oro. E eu oro fervorosamente, eu oro como se estivesse orando por mim. Eu estou orando por você, mas eu estou orando como se estivesse orando por mim, porque a preocupação que eu tenho com você é como se eu tivesse essa preocupação comigo. E ao mesmo tempo eu estou orando desta maneira, mas eu estou orando na certeza de que Deus está ouvindo essa oração. Que Deus está ouvindo essa oração. Então essa é a quarta característica, a oração fervorosa. Nós temos que orar fervorosamente. A gente tem que orar com a nossa alma, a gente tem que orar com a confiança. A gente tem que orar na certeza que Deus está conosco. Que Deus está conosco. E que Ele está perto, Ele está próximo. E quando nós nos dispomos a orar, Ele atende a nossa oração. A quarta característica é a oração fervorosa. A quinta característica da oração que funciona é que ela não depende dos nossos sentimentos. Ela não depende dos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente vai orar um pelo outro, muitas vezes a gente vai orar e a gente não vai sentir nada. Né? E muita gente fala assim, nossa, hoje eu orei e senti a presença de Deus. Às vezes a pessoa vai orar e não vai sentir a presença de Deus. Não significa que a pessoa orou e não sentiu a presença de Deus, que ela não será respondida. Porque já todos os critérios já chegou até aqui. Ela vai orar, oração da fé, é uma oração com empatia, é uma oração fervorosa, é uma oração de quem tem uma vida que busca viver a palavra de Deus.
Então, muitas vezes a gente ora e não tem sentimento algum, no sentido de sentir a presença de Deus. Muitas vezes a gente vai orar com o sentimento meio apagado. Mesmo assim, a nossa oração será eficaz se nós estamos orando com fé, com confiança. Então, observe isso. Muitas vezes você vai orar e você pensa assim, hoje minha oração não passou do teto, porque eu não senti nada. Muda esse pensamento. Às vezes, é exatamente esse momento que essa oração foi eficaz. É aquela história do que Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que sou forte. Às vezes nós não sentimos nada porque a gente está triste, porque a gente está abatido, porque a gente está desanimado com alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. Mas a oração não depende de sentimentos, não depende de arrepios. A oração é o canal da bênção, dos feitos maravilhosos que Deus vai fazer na nossa vida. E a última característica da oração eficaz, obviamente, tem que ser essa. A última característica da oração eficaz do nosso estudo hoje aqui é que Deus responde esta oração. Que Deus responde esta oração. Se ela é eficaz porque ela responde. O texto diz aqui, a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. E aqui ele vai falar de Elias. Elias era tão humano quanto nós, e, entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu e a terra produziu os seus frutos. Aleluia! A oração eficaz é a oração que Deus responde. Irmãos, observem uma coisa. A oração que Deus responde, ou a resposta da oração, não significa que Deus vai responder exatamente aquilo que a gente pediu. Não significa que Deus vai responder exatamente aquilo. Às vezes, o não de Deus é uma resposta. E não significa que o sim de Deus também, que o sim de Deus seja mais comprovatório de que Deus está conosco. O fato é que quando nós oramos a oração da fé, ela é eficaz, Deus responde, atende a nossa oração. Por causa dessas características e desses fatores, meus irmãos, eu fico convencido nessa noite quão importante é nós orarmos uns pelos outros. Não esqueça de orar. Não esqueça de orar por aquelas pessoas que lhe pedem oração. Não esqueça de orar pelas pessoas que estão próximas. Não esqueça de orar pelo seu pastor. O pastor não pode esquecer de orar pela família da fé, pela comunidade. A gente orando uns pelos outros, orando pelos doentes, pelos enfermos, pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas pessoas que estão na fila dos hospitais. A oração muito pode, por sua eficácia, ela produz resultados maravilhosos quando ela é a oração da fé. Oremos sem cessar uns pelos outros. E que Deus nos abençoe nesta caminhada de oração. Amém e amém. Oremos. Maravilhoso Deus, eu creio que a Tua palavra é verdadeira. Eu creio que o Senhor é poderoso, maravilhoso, que o Senhor é grande e que as nossas orações estão sendo respondidas por causa do sangue de Jesus. Tudo aquilo que pedires em meu nome, eu farei. É no nome de Jesus. E não é apenas a menção do nome de Jesus de uma forma religiosa. Não, o nome de Jesus é pelo sangue de Jesus. Nós temos poder na oração e ela é eficaz. E quando oramos uns pelos outros, somos mutuamente
fortalecidos e abençoados. Ó Pai, eu peço que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor desça sobre todos nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém.